Então, pessoal, vamos agora dar uma olhadinha na tabela periódica e tentar definir aqui, né, quais cargas elétricas a gente tem, né, para cada átomo, para cada grupo de elementos químicos, na tentativa da gente conseguir achar algum padrão, né, algo que seja um facilitador para a gente poder falar dessas cargas elétricas dos átomos, né? Então, considere, por exemplo, os elementos da família 1A. Todos os elementos da família 1A, né, hoje grupo 1 da tabela periódica, eles apresentam um elétron no nível mais externo. Então, vamos colocar aqui, né, a valência. Na valência, eles têm um elétron no nível mais externo. Como esses átomos eles têm uma eletronegatividade muito baixa, eles têm tendência de perder esse um elétron e formar uma carga positiva de 1+. Ah, mas por que ele não perde elétrons de um nível mais interno? Porque esses elétrons dos níveis mais internos, eles estão mais fortemente atraídos pelo núcleo. Então, por isso que a carga típica de um elemento da família 1A é 1+, porque aquele elétron que sai da valência, ele é o elétron mais fracamente ligado ao núcleo atômico, ok? Os elementos da família 2A, eles têm 2 elétrons na valência. Então, eles perdem esses elétrons e formam carga 2+. Então, todos os elementos da família 2A ou grupo 2 formam carga 2+. Os elementos da família 3A, da mesma forma, eles têm 3 elétrons no nível mais externo. Então, eles tendem a formar carga 3+. Os elementos da família 4A, ou 14, eles têm 4 elétrons no nível mais externo. Aqui, como nós já estamos lidando com elementos que têm eletronegatividades mais altas, eles podem formar cargas elétricas que vão desde 4-, então eles vão ganhar 4 elétrons para poder ficar com aqueles 8 elétrons da regra do octeto, né? Ou até perder os 4 elétrons de valência e ficar com uma carga positiva de 4+. Tudo vai depender de com quem que esses átomos estão se ligando, né? Se um átomo mais eletronegativo se liga a um átomo da 4A, por ele ser mais eletronegativo, ele arranca os elétrons do átomo da 4A. E aí ele tende a ficar com a carga 4+. Já os átomos menos eletronegativos, eles vão perder elétrons para os elementos da 4A. Então, eles ficam com a carga negativa de 4-, ok? Os elementos da 5A, eles têm 5 elétrons na valência. Eles podem receber 3 elétrons e ficar com a carga negativa de 3-, né? No caso, se ele se ligar com elementos menos eletronegativos do que eles, né? Ou até perder todos os elétrons deles e formar uma carga de 5+, tá? Note que o máximo da carga que eles têm aqui, positiva, é o número de elétrons que eles têm na valência. Quer dizer, eles perdem 5 elétrons, eles vão formar no máximo uma carga 5+. Eles não podem perder mais elétrons, porque os próximos elétrons eles estão em níveis mais internos do átomo. Ok? Os elementos da 6A, eles têm 6 elétrons na valência. Então, eles podem tanto ganhar 2 elétrons e formar uma carga negativa de 2-, até perder todos os elétrons e formar uma carga positiva de 4+, tá? Qualquer carga entre esses dois valores é possível para os elementos da família 6A. Os elementos da 7A, aí nós estamos falando da região de mais alta eletronegatividade da tabela periódica, né? Sendo que o flúor é o mais eletronegativo deles. Nenhum elemento químico consegue arrancar elétrons do flúor. Ele tem 7 elétrons na valência. Então, eles vão exibir a carga 1- na maioria dos compostos deles. Agora, se você conseguir ligar os outros elementos aqui com átomos mais eletronegativos do que eles, então eles vão formar até uma carga 7+. Então, essas cargas são possíveis para esses elementos, tá? Bom, finalizando, os elementos de transição, a maioria deles pode formar carga 2+.
Mas a gente tem vários elementos químicos que formam muitas outras cargas aqui, e outros que nem chegam a formar a carga 2+. Por exemplo, a prata é um elemento químico que é característico pela carga 1+. Não conhecemos nenhum composto de prata que tenha a carga elétrica diferente da carga 1+, né? Em compensação, a gente tem, por exemplo, o manganês. O manganês ele pode atingir uma carga até 7+ em alguns compostos deles. Tudo vai depender de qual elemento químico se liga a esse manganês. Então, a gente conhece, por exemplo, compostos de manganês com carga 2+, com carga 7+, com carga 4+, certo? A variedade de cargas elétricas nesse pedaço aqui da tabela periódica é muito grande. E depende muito de que elementos químicos estão ligados a esses metais de transição, tá? Agora, a maioria deles tem 2 elétrons no nível mais externo. Então, eles costumam formar, em muitos casos, a carga 2+, tá? De novo, por que eu estou falando a maioria? Porque a gente tem exemplos, né? Por exemplo, os elementos que ficam nessa coluna aqui, a coluna 11, que eles, na verdade, alguns deles têm 1 elétron no nível mais externo. Então, eles costumam formar carga 1+, a exemplo da prata. Agora, por exemplo, o ouro, né? Ele tanto vai formar a carga mais, quanto a carga 3+. Ele não forma a carga 2+. Então, depende muito, tá? Depende muito de com quem que esses elementos químicos se ligam, tá? Bom, continuando. O número de oxidação é a carga elétrica que o átomo adquire na hora que ele está se ligando com outros elementos químicos, certo? A gente chama essa carga elétrica de número de oxidação, tá? Esse conhecimento sobre o número de oxidação ele é muito importante para a gente poder determinar se um processo químico ele é ou não de oxirredução, né? A gente lembra do vídeo anterior que processos de oxirredução eles ocorrem por transferência de elétrons entre as espécies químicas. Agora, eu tenho que notar a variação de carga entre as substâncias químicas, e para isso, eu preciso calcular a carga elétrica delas. Para compostos iônicos é muito fácil, porque nos compostos iônicos, o número de oxidação é a própria carga elétrica do átomo. Veja só, o átomo de magnésio, quando ele se liga com um átomo de oxigênio, ele forma o óxido de magnésio. Ele é um composto iônico. Vai acontecer uma transferência de 2 elétrons do átomo de magnésio para o átomo de oxigênio. Por quê? Porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo do que o átomo de magnésio. Então, ele retira 2 elétrons do magnésio. Por causa disso, esse magnésio ele vai adquirir uma carga 2+. Então, o número de oxidação do magnésio é 2+. Lembram lá da tabela periódica? Então, o número de oxidação de todos os elementos aqui da família 2 vai ser 2+, porque eles também perdem 2 elétrons. Já o oxigênio, ele ganhou 2 elétrons, então ele forma uma carga 2-. Então, a gente fala que o número de oxidação do oxigênio é 2-. O número de oxidação de uma substância iônica é a própria carga dos átomos na formulação do composto, tá? Lembrando aqui mais uma coisinha que eu falei com vocês agora há pouco, né? O magnésio, ele perde esses 2 elétrons aqui, porque esses elétrons que estão aqui nessa camada interna, eles estão mais próximos do núcleo, então eles estão mais fortemente atraídos. Por causa disso, é mais difícil arrancar esses elétrons do átomo de magnésio. Por isso que ele não forma carga 3+, por exemplo. Vamos pegar aqui outros exemplos. O cloreto de sódio, ó. O cloreto de sódio, ele tem o sódio, que é da família 1A, que forma carga 1+, e o cloro, que é mais eletronegativo, que é da família 7A. Ele tem 7 elétrons, vai ganhar mais 1, fica com 8. A carga dele é 1-. Note que as cargas elétricas, elas são de tal maneira
que na hora que você faz a soma delas, o composto fica eletricamente neutro. Então, há uma equivalência no número de cargas elétricas total, né, do cátion e do ânion. Então, a gente diz aqui que o número de oxidação do sódio é 1+, e o número de oxidação do cloro é 1-. No caso do brometo de cálcio, eu tenho aqui o cálcio, que é da família 2A, e o bromo, que é da família 7A. Então, note, vamos fazer aqui o esqueminha de Lewis para poder investigar melhor isso. O cálcio, ele apresenta 2 elétrons. O bromo, por ele ser um elemento da 7A, ele apresenta 7 elétrons. Eu vou transferir um elétron do cálcio para o bromo. E aqui eu vou ficar com aqueles 8 elétrons lá da regra do quinteto, né? Mas eu ainda tenho um elétron para ser transferido. Esse elétron ele pode ser transferido para o outro átomo de bromo. Então, daí a fórmula CaBr2. Agora, note, o cálcio perdeu 2 elétrons. Ele ficou com uma carga positiva de 2+. Cada bromo ganhou 1 elétron. Cada bromo ficou com uma carga negativa de 1-. Daí a gente falar que os números de oxidação do cálcio é 2+, e do bromo individualmente, cada átomo de bromo, 1-, tá? Repare que no conjunto eu tenho aqui, ó, o cálcio 2+, 2 cargas positivas e 2 cargas negativas, né? Garantindo aí a neutralidade do composto. A carga total do composto fica sendo 0. Ok? Mais um exemplinho para a gente poder pensar aqui. O óxido de alumínio agora, né? Eu tenho aqui o alumínio, que é da família 3A, e o oxigênio, que é da família 6A. Então, repare, eu tenho aqui um átomo que tem 3 elétrons na valência, né? Então, o alumínio aqui com 3 elétrons na valência, e o oxigênio que tem 6 elétrons na valência. Então, olha só, eu tenho aqui a transferência de 2 dos 3 elétrons do átomo de alumínio para o átomo de oxigênio. Note que a transferência sempre se dá do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Ainda sobrou um elétron aqui. Eu posso transferir esse elétron para um outro átomo de oxigênio que pode recebê-lo. Só que agora o oxigênio fica com falta de elétrons. Ele vai ficar agora com 7 elétrons. Arrumando outro átomo de alumínio, eu posso fazer aqui uma segunda transferência. Repare que sobra exatamente 2 elétrons que eu posso transferir para um terceiro átomo de oxigênio. E aí, eu tenho a fórmula eletrônica representativa do óxido de alumínio. Note, cada átomo de alumínio que tinha 3 elétrons, perdeu esses 3 elétrons formando a carga 3+. Daí a gente afirmar que o número de oxidação do alumínio é 3+. Cada oxigênio aqui ganhou 2 elétrons. Por isso o oxigênio aqui tem carga 2-. O número de oxidação do oxigênio é 2-. Note aqui, ó, eu tenho aqui carga positiva de 3+ aqui, aqui, e aqui eu tenho cargas negativas de 2- desse lado de cá. Eu tenho aqui 6 cargas positivas, 6 negativas, o que garante a neutralidade do composto, né? Quer dizer, a neutralidade de cargas do composto. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ok? Então, o número de oxidação dos elementos químicos que compõem uma substância iônica é a própria carga dos elementos químicos que compõem essa substância iônica. Agora, e para os compostos moleculares? Será que é possível a gente determinar a carga elétrica para esses compostos? É o que a gente vai ver no nosso próximo videozinho.